Uma mãe de cardiopata sozinha se sente perdida. Uma mãe unida com outras que vivem a mesma experiência se sente protegida. É esse pensamento que molda a identidade do primeiro instituto em prol de crianças e adolescentes com cardiopatia congênita de Mato Grosso do Sul. Um trabalho que surgiu da vontade de mulheres em ajudar famílias que precisam de acolhimento depois que recebem esse diagnóstico para seus filhos. Para saber como funciona o trabalho de suporte, que é gratuito, vamos conversar com as 3 fundadoras do Instituto Um Só Coração, Gabriele, Fernanda e Juliana. Eu sou Glaura Vilauba e você está no Na Íntegra Podcast. Aqui o papo é reto, direto, completo e sem censura. Estamos aqui hoje com a Gabriele Montalvão, que é a presidente do Instituto, a Juliana Nunes, diretora financeira, e a Fernanda Lisboa, que é do Secretariado e da Gestão de Projetos. Muito bem-vindas ao Na Íntegra Podcast, é um prazer recebê-las. Obrigada, é um prazer estar aqui. Gabriele, você que é a presidente do Instituto, vamos começar então por você. Sim. Como começou o Instituto? De onde partiu essa ideia? Então, a ideia do Instituto partiu antes mesmo da nossa junção de histórias, né? Começou na gestação de todas nós, porque todas nós somos mães de cardiopatas, e ao descobrir a gestação de uma criança cardiopata, né, que nós tivemos o diagnóstico intraútero ainda, na própria gestação, a gente já se sentiu perdida. Isso foi um sentimento compartilhado entre as 3 e é um sentimento muito presente em muitas mães. Então, essa sensação de estar perdida e querer uma rede de apoio, querer o que o Instituto hoje exerce, partiu antes mesmo de nos encontrarmos, né? Então, na minha gestação, por exemplo, do Caleb, eu descobri, né, meu pequeno anjinho, eu descobri a cardiopatia dele, me senti extremamente perdida, né? E eu, como uma profissional da área da saúde, eu sei da importância que tem esse contato entre as famílias, para trocas de ideias, para fortalecer, né, quando a gente se sente perdido, preocupado, né? Porque a cardiopatia é uma montanha-russa extrema. Mas quando a gente consegue dividir esse fardo, né? Essas preocupações com alguém, a montanha-russa se torna menos louca, menos difícil, né? Gabriele, você é enfermeira. Sim, sou enfermeira. E mesmo assim você teve um impacto, mesmo conhecendo mais do que as outras mães leigas sobre o assunto, você sofreu um impacto forte com a notícia. Sim, na verdade, a descoberta da cardiopatia é um problema, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, porque ela vem com muitos estigmas, né? As nossas crianças, pela população, já é taxada como uma criança sem perspectiva, às vezes, de vida, sem perspectiva de uma qualidade de vida. E eu, mesmo sendo uma profissional da saúde, eu não sabia das possibilidades, que as nossas crianças podem ter cerca de 100% de chances de sobrevida, se tiverem acesso à qualidade correta, né, de assistência. Mas sim, fui extremamente impactada e eu me senti então perdida. E nesse momento eu falei, poxa, que falta me faria, né, um grupo, um apoio. E aí eu fui procurando algumas mães, né, e vi que elas dificilmente se conhecem, né. O Caleb nasceu e também passei por diversos problemas, inclusive no meu relacionamento, onde continuei me sentindo extremamente perdida, né, preocupada com o diagnóstico, não entendia direito as situações, mesmo sendo da área, né, o acesso à informação é difícil demais, né, e o Caleb, resumindo a história para focar no Instituto, o Caleb faleceu, e eu fui... quanto tempo, Gabriele? Fez 1 ano em maio, dia 9 de maio. E ele tinha quantos meses? 3. 3 meses. 3 meses de vida, eu tava recém saindo do porpério, né, era uma extensão de mim. Teve um diagnóstico mais preciso, assim, pra você? Pra gente entender melhor, né? Sim, foi assim, o Caleb, ele tinha uma cardiopatia, né, que era até mesmo grave. Porém, durante toda a gestação, desde o diagnóstico, até mesmo durante o pouco tempo que ele ficou comigo aqui na Terra, eu sempre fui acreditada a ficar no estado. Mas o caso dele era grave.
caso dele não era para ser tratado aqui no estado. E eu fui cair a minha ficha dessa gravidade, porque a todo tempo os médicos falaram, fique em paz, isso daí pra gente não é nada. Passei por 4 cardiopediatras diferentes, os 4 falaram isso. Eu falei, poxa, então tô em boas mãos. Só que eu fui descobrir que a realidade não era essa poucos dias antes do falecimento dele. E aí ele teve uma piora abrupta e durante os 3 dias de internação dele, ele sofreu os 3. Ele ficou sem oxigênio, com a oxigenação baixíssima. E os 3 últimos dias de vida dele foram de extremo sofrimento, né? E aí, quando isso aconteceu e quando eu vi que claramente era questão de negligência, eu fui pra mídia, né? Junto com a minha advogada. Eu procurei todo tipo de mídia, porque eu queria que soubessem que o que aconteceu com o meu filho, o que fizeram de errado com o meu filho. Porque ele já tinha falecido, eu já tinha enterrado ele, mas outras crianças não precisavam passar por isso. E quando eu comecei a receber diversas mensagens de mães me procurando, oi Gabriele, você é a Gabriele Montalvão? Me achando no Instagram, me achando nas redes sociais e falando, pelo amor de Deus, me ajuda, tô me sentindo perdida. Meu filho tá internado no hospital, meu filho tá passando por tal situação, eu acho que meu filho vai a óbito. E alguns foram a óbito. Eu falei, peraí, então a situação não foi pontual com o Caleb. Então você teve a dimensão de quão carentes de informação são as mães Sim. que têm filhos com cardiopatia aqui no estado. Sim, e isso foi extremamente importante para eu me levantar também. Porque em menos de 15 dias de luto, eu já estava montando o nosso grupo, o início do nosso grupo. Eu me apeguei no instituto, eu falo para as meninas, para mim, o que ficou do meu filho aqui como propósito ao instituto e os filhos delas, que eu considero um pouquinho de cada meu. Gabriele, meus sentimentos pela vida do Caleb. Que bom que ele é vivo ainda, né? Nessa bandeira tão linda do instituto. Agora me conta como vocês 3 se conheceram. Como é que foi que essa rede se formou? Foi um encontro bem inusitado, né? Eu tive uma experiência bem diferenciada com o meu bebê. Eu descobri a cardiopatia do Felipe na gestação, ao 7º mês de gestação, de 7º para o 8º mês. E no meu caso, era uma cardiopatia que cabia a intervenção intrauterina. Então eu sou, aqui no estado, o pessoal geralmente me conhece como a mãe que fez a cirurgia intraútero, né? Que é um tratamento considerado a nível de ouro dentro do complexo do mundo da cardiopatia congênita, né? Então eu fui para fora. Eu, graças a Deus, por insistência minha mesmo e vontade de lutar pela vida do meu filho, eu fui embora para São Paulo sem saber se eu teria chances ou não de fazer essa cirurgia intraútero. Assim como a Gabi, eu não sofri tanta negligência como ela, mas o que me falavam aqui no estado era assim, reza e acredita. Você acredita em Deus? Acredito. Você tem alguma religião? Se apega a isso. Porque pode ser que o seu bebê nem chegue ao final da gestação. Eu fui desacreditada aqui. E eu comecei a ficar doida com isso, né? E por iniciativa própria, você falou, não, eu vou pra... Você foi pra onde? Pra São Paulo? Eu comecei a procurar. Eu entrei na internet, comecei a ler artigo. E aí, um belo dia, meu marido em casa, né? Ele falou assim, nossa, Fernanda, tá muito complicado. Hoje eu nem vou na prefeitura, porque meu marido é funcionário da prefeitura. Falou pra mim, eu vou ficar com você em casa, vamos achar uma solução. E nós pegamos uma relação de hospitais. São Paulo, Curitiba, grandes centros. E eu tinha visto uma entrevista da doutora Simone Pedra, uma médica muito bem conceituada em São Paulo, falando da cirurgia intraútero, tal. E aí eu falei, Marcelo, falei pro meu esposo, a gente precisa entrar em contato com essa médica. E acredite, nós conseguimos o telefone e ela nos retornou. Ela ligou no celular do meu esposo, eu mandei os exames, ela falou, a princípio, o diagnóstico do bebê é possível sim realizar uma cirurgia intraútero. Mas para mim te dar certeza, eu preciso ver a gestante. Isso foi numa quarta-feira. Numa quinta-feira eu já estava em São Paulo. Aí ela já me encaminhou, eu já fiz um exame, um ecocardiograma fetal com ela e realmente eu era uma gestante, não só a gestante como o bebê, ele tem que ser elegível ao tipo de cirurgia. Porque a cirurgia intraútero ela é uma cirurgia assim muito específica, né, para cada determinado tipo de cardiopatia. E ela tem que ter muito mais benefício do que malefício, exatamente. Então, assim, no meu caso, ela ia
eu tinha uma condição dentro do meu útero de um feto que se eu não fizesse a cirurgia, ele ia evoluir para uma criança com um único coração, né? Um único ventrículo funcionante. E com a cirurgia intraútero, a gente conseguiu salvar os 2 ventrículos. Então hoje o meu bebê, graças a isso, ele é uma criança normal. Ele tem um coração normal. Tem uma cirurgia, tem uma intervenção, mas uma intervenção que trouxe muita qualidade de vida para ele. Então eu fui uma mãe que conseguiu tudo isso e mais ainda, que todo mundo me pergunta, Fernanda, como você foi? Eu tinha convênio, não tive assistência do convênio e acredite, eu fui via SUS, mas com muita batalha, sabe? Eu fui buscando tudo que eu conhecia, gente que eu conhecia. Eu tinha uma amiga que é assistente social que me deu maior apoio. Então eu fui para São Paulo, deixei uma procuração para essa minha amiga aqui. Aí ela deu entrada para mim no TFD. Olha, nós ligamos até em Brasília. Então assim, eu falo, o que as mães precisam é informação. Exatamente. Orientação adequada. Até porque vocês muitas vezes têm que agir num tempo curto. Então é preciso já ter um caminho desenhado para conseguir muitas vezes salvar a vida da criança. Exatamente. Eu no meu caso mesmo, eu podia ser operada intraútero até a 30ª semana. Eu fui operada com 29 semanas e 6 dias. Foi assim, eu falo, aquela semana foi a semana que virou um turbilhão. Passei isso, aí eu já vim, depois quando eu voltei, a doutora Simone me liberou, né, da cirurgia intraútero. Foi um sucesso, realmente, assim, mudou o prognóstico da doença do Felipe, né? E aí eu retornei e eu já sabia que eu deveria voltar a São Paulo. Isso foi em abril do ano passado, que eu fiz a intraútero. Eu lembro que eu estava internada no dia do meu aniversário. Foi quando eu estava no hospital. Aí depois eu já sabia que em maio eu deveria retornar para ganhar o bebê lá. Então ele já veio de uma programação de nascimento, já iam receber ele uma equipe especializada, entendeu? Então já teve todo um processo em cima disso. A doutora deixou tudo esquematizado. E aqui em Campo Grande a gente foi muito desacreditado. Eu lembro que eu fiz um ecocardiograma com um médico daqui até bem conceituado e que ele falou pra mim que cirurgias intraúteros eram experimentais. Eu me lembro disso até hoje. E quando eu voltei para Campo Grande, após ter feito essa cirurgia, eu precisava que alguém olhasse o feto para ver se não tinha ficado um resquício de algum, eles falam derrame, que fala no tipo de cirurgia que foi feito. E eu voltei nesse médico e falei para ele, só verifica isso para mim. Ele não sabia, ele olhou para mim e falou assim, né, fez a cirurgia, melhorou mesmo a situação do bebê. Eu me lembro muito disso, sabe? Sim. Quer dizer, aqui, assim como a Gabriele falou, eles limitam as mães a enxergar outras possibilidades. Eu não sei se não querem passar informação, eu não sei se os médicos emitem isso, mas isso acontece muito. E é muito sério, sabe? Então, o Instituto tem uma rede formada em São Paulo? Vocês passam orientações para profissionais de lá? Então, na verdade, a gente não tem uma ligação direta com profissionais de lá ainda, né? A ideia Mas tem contatos, né? Temos alguns contatos, a gente não influencia, né? Porque, na verdade, a gente orienta a mãe, a gente coloca as soluções, assim como os problemas, e ela resolve o que é melhor pro filho dela. Entendeu? A gente não coloca, né? Ninguém Eu entendo. Mas assim, uma pessoa que chega desacreditada, né? Procura o Instituto e se enche de esperança para poder... Claro, vocês analisam caso por caso, caso né? por caso, mas exatamente. eu acredito que tem muitos que passaram por essa experiência que vocês viveram também. Sim. Juliana, e você? Como foi a sua trajetória para chegar até o Instituto? A minha trajetória, quando eu descobri, eu estava de 26 semanas, né? Eu fiz o ecocardiograma, descobri que ela tinha a cardiopatia e o médico que nos acompanhou até então, ele não é cardiologista pediátrico, né? Então ele falou assim, procura um cardiologista, né, pediátrico para dar confirmação do que ela tem, né? Procurei. E aí ele falou, até chegou a falar pra mim sobre a intrauterina. Só que ele falou assim, olha, você já... Eu lembro quando eu fui pra lá, eu tava de 28 semanas. Você já tá de 28 semanas, a intraútero é só até as 30 semanas, então acredito que você não vai conseguir fazer isso a tempo. O que a gente pode fazer é a cada 15 dias você acompanhar, né? Fazer o acompanhamento, fazer o ecocardiograma a cada 15 dias pra a gente ver como tá o coração dela. Se chegar um certo momento que, olha, não tá dando mais, a gente... acaba com a gestação e tira o bebê para poder ver o que a gente consegue fazer aqui fora, né?
Então, pra mim, eu falo que eu vivi um luto durante a minha gestação inteira, não consegui fazer enxoval, nada do tipo, porque eu só pensava naquilo, né? E nós conseguimos chegar até as 37 semanas em um dia, que foi quando o meu líquido baixou e eu precisei fazer a cesárea de emergência, né? Fizemos a cesárea, ela nasceu tranquila, corada, linda, perfeita. E isso tudo no hospital de referência aqui de Campo Grande, né? Que nós tivemos ela. E aí ela ficou na UTI por 5 dias. Nesses 5 dias não foi nenhum cardiologista verificar ela, ver como tava, né? Ela ficou lá só por desencargo mesmo, pra ver se estava tudo certo e tudo mais. E aí nós subimos, ficamos mais 5 dias na enfermaria. E aí nos liberaram pra casa, disseram assim, a cada mês você procura um cardiologista, né? Pra ver como tá a situação dela, porque futuramente vai precisar fazer uma intercorrência, né? Vai precisar fazer uma intervenção. Falei, tudo bem. E aí eu saí de lá, procurei a cardiologista, ela fez o ecocardiograma na minha filha e falou, olha, você pode voltar daqui 2 meses, que tá tudo tranquilo, ela consegue chegar aos 2 meses tranquilo, né? Não passou nenhuma medicação, nada. Eu falei, tudo bem. Só que na minha cabeça de mãe eu falei, não tá tudo bem, tem alguma coisa errada. Eu dava banho na minha filha e ela ficava roxa. Assim, só de colocar na água ela já ficava roxa, né? Aí eu falei pro meu marido, vamos procurar outra opinião, né? Foi quando achamos uma outra cardiologista e ela falou, olha, o caso da sua filha é grave, ela precisa em 15 dias fazer esse procedimento, porque eu acredito que ela não aguenta mais de 1 mês. Que foi então quando eu, na hora, falei pro meu marido, vamos ver o que a gente vai fazer, né? Aí saímos de lá e fomos direto pro convênio, que a gente tem o CACEMES. E ficamos em cima. Depois de 7 dias a gente já estava em São Paulo já, o convênio já tinha liberado tudo. E aí ela fez a cirurgia. Quando finalizou a cirurgia, o médico chamou a gente, o hemodinamicista, falou assim, olha, deu tudo certo, graças a Deus, mas se você não tivesse chegado, sua filha não suportaria. Tava assim, o gradiente dela em 78, então tava muito, muito, muito alto. Gente, o que vocês estão falando é muito sério. É muito sério. É mais que um depoimento, sério, sabia? sim. É uma denúncia. Sim, é algo que a gente já faz, né? Então, nós viemos de lá em junho, que foi a cirurgia dela, né? E desde então a gente faz o acompanhamento aqui. Graças a Deus tá tudo certo, né? A gente tá acompanhando o crescimento dela e tudo normal. Mas aí foi então que a gente chegou na questão de como todas nós se conhecemos. Vamos chegar, a gente tá chegando lá, a gente tá caminhando. Né? Que nem a Ju foi pra São Paulo depois que a Mari nasceu, Sim, né? A Gabi, infelizmente, teve uma perca muito dolorosa do Caleb, né? Nosso anjinho, né? E eu fui antes de nascer e morei 2 meses em São Paulo. Também tive uma dinâmica muito complicada, porque deixa a família, deixa o filho mais velho. E aí, quando eu voltei de São Paulo, eu já vim com a ideia maturada que eu queria encontrar algumas mães para dividir a minha história e dar a informação e acesso que eu tive. O mesmo sentimento, né? Exatamente, todas né? nós. Exatamente isso. E aí, um belo dia, através da nossa cardio em comum, ela me passou o contato da Gabriele. E a Gabriele me adicionou no grupo, que já existia um grupo de WhatsApp. E eu sempre muito ativa no grupo, acho que isso de repente chamou a atenção da Gabriele, a gente conversava no privado e tal. E a Ju também sempre ativa, acho que eu e a Ju era uma das mães mais ativas. Sim. Um belo final de semana eu falei, vamos se reencontrar, vem aqui em casa. E assim, era pra ir mais mães, mas só foram as 2, foram nós 3. E eu falo que aquele dia, acho que foi num sábado à tarde, que era um sábado que era para um encontro de mães, de cardiopata, que tudo começou lá na minha casa, né? Sim. E aí a gente contou nossas histórias e, sei lá, acho que foi eu falo que é divino, a gente pode falar que é do destino. Sim. É que pode parecer muito simples para as mães que têm filhos perfeitamente saudáveis, né? Que vão nas brinquedotecas, vão nas escolas e, né, veem outras crianças como seu filho. Mas para nós, mães de cardiopata, é um mundo muito atípico, muito isolado. A gente sente que
a gente se sente perdida, né? Sem apoio, sem outras mães, outras crianças para se compararem, outra mãe para pegar assim no seu ombro e falar, eu passei por isso também, e foi parecido, a minha história foi assim. Então a gente se sente muito isolada, né, do restante do mundo materno. Então para nós esse encontro, né, de nós três foi, assim, inclusive emocionante, né? Eu contei minha história, a gente chorou juntas, né? E aí a gente falou, não, a gente vai fazer com que essa nossa experiência de nós três repasse para outras mães, né? E é isso que a gente vem fazendo, as mães dialogam entre si, as mães já têm amizade entre si, as mães se veem, as mães participam das rifas uma das outras. Então esse vínculo que a gente criou no início se propagou para todo o grupo. Vocês estão prestes a conquistar algo muito importante para o Instituto, que é o CNPJ, né? Sim. Mas já faz um ano que vocês vêm trabalhando. Sim. Explica pra gente como é que funciona esse trabalho e como pode ajudar. Quem quiser ajudar o Instituto deve procurar quem? Fazer como? Sim, bom, a gente veio tentando se ajudar, né? Porque nós não tínhamos experiência em institutos, em associações. Então, por isso que a gente veio caminhando um pouquinho devagar. Mas hoje a gente trabalha com esse nosso grupo de WhatsApp, onde nós inserimos as mães, né? Para elas dialogarem, para a gente fazer postagens sobre informações importantes, para elas trocarem nomes de médicos, informações relevantes sobre a saúde de seus filhos, né, para fortalecer esse vínculo de amizade. Nós também temos o nosso Instagram, né, que é Instituto Um Só Coração, com o número 1. E lá a gente também compartilha diversas notícias. Nós falamos sobre as denúncias que viemos fazendo, né, nos órgãos públicos, e a gente espera apoio da população, né, porque é uma coisa que a gente vem aprendendo muito, que ninguém é mais forte do que um povo unido, né? E lá nós compartilhamos essas notícias sobre denúncias, postamos a nossa revolta lá, e sempre nos deixamos aberta para as novas mães. Então a gente quer alcançar, como é um instituto que a nível estadual, a gente quer alcançar o máximo de mães possíveis. Os estudos mostram que a cada ano, no Mato Grosso do Sul, só no Mato Grosso do Sul, nascem cerca de 500 crianças cardiopatas. É muita criança, né? Então, e a gente não tem nem 5% desse quantitativo acesso à nossa informação ainda, que sabem da nossa existência. Olha, né? Eu vou até dar um recado pro pessoal que está acompanhando o podcast. Quem quiser saber mais sobre o Instituto Um Só Coração, no final da matéria aqui, debaixo do podcast, vai ter um link para você clicar e cair na página no Instagram. Também vamos deixar o telefone. No próprio Instagram tem os telefones, de contato. Geralmente é o meu, da Gabi e o da Ju, né? Ainda nós não formalizamos também um telefone oficial do Instituto. Isso tudo está sendo preparado. Vocês têm sede própria? Já? Vamos começar esse ano, se Deus quiser, né? Então, falando, foram passos de tartaruga, porque as coisas começaram a tomar uma dimensão agora muito grande. E foi através das redes sociais que a coisa começou a ganhar redes corpo? Redes sociais, teve muito também boca a boca, né? A gente acaba intervindo, também ajudando, que nem eu faço um trabalho dentro do Instituto, que é um acompanhamento psicossocial, de certa forma, né? Porque eu acompanho, assim, todo o trajeto da mãe. A mãe, às vezes, precisa de uma consulta, não consegue, eu viabilizo isso, entro em contato com fulano, entro em contato com ciclano. Então, eu falo, assim, que eu sou a esponjinha, né? Porque as mães acabam vindo muito pra mim. Como eu tive uma experiência muito vívida dentro de TFD, tem Quando você fala TFD, é o quê? É o tratamento fora do estado. É a documentação que se exige para você conseguir ir para fora. Eu fui para fora através do TFD. E como que você consegue o TFD? Você tem que dar entrada num processo via TFD. Você tem que ter os laudos médicos e preencher os requisitos. Aí tem toda uma documentação. Isso através do plano de saúde? Não. Via SUS. Porém, está sendo muito difícil esse acesso das mães. A gente pode contar nos dedos as mães que foram para fora do estado via TFD realmente. A maioria, vamos ser bem sinceras, a maioria está indo fugida, entre aspas. Clandestinamente. Clandestinamente. O que é o clandestino? Vou dar um exemplo de um caso que nós temos. A mãe não queria operar o filho no hospital referência daqui do Mato Grosso do Sul. Essa criança foi desacreditada, falaram de grandes chances de morte. Lógico que a mãe não vai querer operar aqui.
A mãe não quis, entrou com processo, ganhou, só que a justiça voltou atrás, liberando novamente o valor que havia sido bloqueado. A mãe falou, eu não vou operar. E acabou. O que ela fez? Ela pegou o seu filho e foi para São Paulo. Pois, isso aconteceu no município de Bonito, pois a secretária de Bonito, não contente com a situação, pegou a polícia e foi até mesmo no serviço dessa mãe. Essa mãe está conhecida na cidade como a mãe que fugiu para salvar a vida do filho. Essa mãe agora vai retornar para Campo Grande, porém já teve todo o atendimento no hospital de referência do Brasil, no maior hospital, né, que é o HCOR. O INCOR, né? Vai receber o tratamento do filho dela lá. Eles deram bom diagnóstico. O que, na verdade, deixaram eles chateados foi a gravidade do caso, que não foi repassada para eles, né? Que eles sabiam que aqui não tem suporte para atender. Então, eles se perguntam, por que essa criança não veio antes, né? E aí, essa mãe ficou conhecida assim como a mãe que fugiu. O nosso estado retém isso. Retém. Até hoje ainda a gente está tentando entender por quê. Por que reter? Se a criança é grave e aqui o hospital referenciado não tem condições, tem que mandar essa criança para fora. Entendeu? Não tem por que reter. Quem sofre? A criança, a família, desestrutura tudo. Inclusive, essa mãe é um caso que eu acompanhei muito de perto. E eu levei essa mãe para São Paulo, né? A gente teve até questionamentos, mas e aí? E como é que a sua filha tá levando? Eu tô levando, essa mãe precisa, essa criança precisa operar, essa mãe foi comigo. Talvez se eu não tivesse ido, talvez essa mãe não tinha criado tanta coragem para ir, mas foi, deu certo, graças a Deus. Você faria de novo? Faria, com certeza, entendeu? Para ter acesso ao TFD, tem que ir até a Secretaria de Saúde? Você dá entrada na CESAL. Você tem uma documentação, tem uns quesitos que você tem que preencher lá, o do médico, por um médico assinado do SUS, que ele tem que estar vinculado na rede credenciada do SUS. Aí tem documentos pessoais, uma série de itens que você tem que preencher. Aí você dá entrada ali na CESAL. Primeiro você dá entrada no TFD municipal. Dali eles colocam para o estadual, e o estadual regula a via nacional, que aí já entra o CISREG. Então, esses processos, essas documentações, essa papelada toda, geralmente dentro do Instituto sou eu que dou mais suporte, porque eu vivenciei de perto. Porque além de estar vinculado à TFD, o Estado é obrigado a oferecer a essa mãe o transporte, entendeu? Então, a passagem aérea, de ida e de volta, a ajuda de custo, essa criança tem direito a ter uma ajuda de custo diária com essa mãe lá. E a viabilização de tudo isso, Fernanda, demora? Demora. Demais. Então, muito às vezes, pronta. não atende. Não atende. Porque coração ele não espera. Não espera, coração exatamente. não espera. Exatamente isso. Sim. O que acontece, né, na questão do TFD? Eles, aqui no nosso estado, nós temos um centro de referência, né? Onde eles atendem as cardiopatias congênitas. Tem uma lista e tudo mais, né? Então, por esse motivo, o TFD acaba negando que essa criança saia daqui do estado, porque aqui tem o nosso centro de referência. Só que esse centro de referência não dá conta da demanda, entendeu? Então, fica naquele jogo de cintura. Joga pra cá, negou, aí volta pra lá. Não. Aqui a gente consegue fazer operar essa criança, né? Aí joga de novo pro TFD, então fica... E com pessoas que não têm condições de esperar, essa que é a Não questão, tem. né? Sim. Dá o coração. Cerca de 85% das nossas mães são SUS. A gente fez uma pesquisa dentro do nosso grupo. A gente abriu uma pesquisa e eu também tive acesso a artigos científicos. Dentro das crianças com cardiopatia, 85% cerca delas são SUS. Então a gente precisa muito desse serviço. Então o que acontece? Eles alegam que tem a capacidade de atender essas crianças, mas a gente sabe, a gente já denunciou que não é possível, porque eles não têm materiais específicos. Um deles é óxido nítrico, máquina de ECMO, eles não têm, eles não fazem. E também, às vezes, suporte. métodos muito ultrapassados. Para quem vivenciou São Paulo, como é meu caso, cardiologia pediátrica lá tá muito avançado. Eu sou mãe intraútero, operada. Fernanda, e você fala inclusive para planos de saúde também ou não? Só para o SUS? Olha, essa sua análise. Não, o plano de saúde é complicado também. Muitas vezes tem que judicializar, porque é coração, né? Então são cirurgias que não custam 10, 20 mil. Às vezes a criança vai ficar 90 dias numa UTI, que é um custo de 2,3 milhões, 500 mil reais, 600 mil reais. Que o plano é lógico, ele vai fazer o quê?
vai dar negativa. Então, você vai ter que judicializar, você vai ter que brigar. Então, a briga do SUS é muito maior, com certeza. Mas do plano de saúde, ela existe também. Nós estamos, inclusive, com um caso de uma mãe, que é uma coisa assim que eu falo, gente, como que nós vamos resolver isso, né? Ela é uma mãe que tem uma criança especial que tem um problema no coração. Esse problema dele, hoje em dia, pela portaria do Ministério da Saúde, se resolve, não precisa fazer uma cirurgia de peito aberto, seria uma cirurgia percutânea. É um caso em que a portaria do Ministério da Saúde fala que pode-se pagar um tipo de intervenção feita via percutânea. Só que aqui no nosso estado, essa intervenção ela não resiste, ela existe no papel, mas na prática eles não realizam. Porque o hospital referência ele não tem médico para fazer esse tipo de intervenção. E a criança é uma criança especial, né? Teria que abrir o peito. Então, eles insistem que deve-se abrir o peito, sendo que poderia ser feita uma cirurgia muito mais simples, de um pós-operatório muito mais rápido, que a criança entraria num dia, sairia no outro, do que expor a criança a uma cirurgia com o peito aberto, ficar com aquele peito fecho. Tão invasivo. Né? Exatamente. E assim, mesmo dentro da legislação, porque isso tem artigo, né? O Ministério da Saúde paga esse tipo de intervenção pelo SUS. A gente não consegue, não realizando aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande especificamente, a gente não consegue mandar essa mãe para fora. E a Defensoria Pública, gente? Então, a Defensoria Pública nunca foi uma opção pra gente, porque nem mesmo para as mães elas estão atendendo, né? Todas as mães que procuram a Defensoria, a resposta é a mesma. Mas aqui tem um hospital referência, né? Então, as mães que, inclusive, só tem esse recurso, né? Porque a Defensoria Pública, ela atende essa população um pouco mais carente, né? Que são as nossas mães SUS, né? Que não tem condições de pagar um advogado particular. Eles mesmos já tiram a vontade, a esperança da mãe de ir para fora, né? Mas assim, a gente fez a nossa denúncia via Ministério Público, né? A nossa denúncia está sendo investigada pela doutora Daniela Contra Costa. a Defensoria? Não, a gente fez uma denúncia no Ministério Público sobre o hospital referência, né? Mas não tá longe da gente fazer uma denúncia sobre as defensorias, tá? Mas na verdade não é só aqui em Campo Grande, no município de Bonito, todos eles. Não, a gente imagina no interior. Então, a gente não entende qual que é a dificuldade dos defensores públicos realizar o trabalho deles, né? Porque o trabalho deles é ouvir essas mães e fazer o possível que tá ao alcance deles. Mas eles não, eles trabalham pro outro lado. Não sei se é porque eles são servidores públicos, mas enfim, parece que eles estão contra a população. Mas a nossa denúncia foi feita no Ministério Público contra o Hospital Referência, né? Bom, a gente falou sobre essa questão de quem quiser ajudar, pode entrar em contato, procurar a página no Instagram, que é o principal meio de exposição, de comunicação de vocês hoje, né? E quantos membros tem o Instituto hoje? É que essa semana cresceu bastante, Acho mas que eu só 70 adicionei e poucos. umas 4 pessoas, só essa semana. Uhum. Umas 4 mães. 4 mães, mas umas 80 mães. Uhum. Porque eu tenho algumas mães que eu converso no privado que não querem fazer parte do grupo. Porque às vezes não quer se expor, ou porque perdeu o bebê recente, entendeu? Então aí acaba que a gente dá essa assistência por fora, pra não deixar essas mães de lado. Sim. Então assim, no grupo, umas 80 eu acho, assim, no geral que a gente dá essa assistência. Mas vem crescendo. E é isso que eu te falei, cerca de 500 crianças cardiopatas nascem ao ano. Como que a gente tem contato somente com 80, né, mães? Então, assim, a gente quer alcançar todo o contexto, todas as mães que Todas as mães são bem-vindas. São, bem-vindas de todo o estado, né? E até inteiro. fora do estado. O que a gente puder ajudar é porque, assim, a gente quer erguer o nosso estado, a gente quer mudar esse panorama. Eu acho que isso é muito forte aqui de nós três. Tanto que há um mês atrás a gente já teve uma boa notícia, que é a inauguração do Hospital Cacemes, né? Como sendo também, aí sim, uma referência para cirurgia cardíaca pediátrica. Porque lá a gente tem uma equipe realmente de qualidade ímpar. Inclusive pessoas que vêm de São Paulo, pessoal de grandes cirurgiões que fazem parceria com os cirurgiões daqui. E Cacemes ainda está atendendo planos, né? O plano da Cacemes e alguns planos eles atendem.
O nosso intuito daqui para frente é chegar a um atendimento até via SUS pela CACEMES. A gente não sabe como ainda, né? A gente está começando a trilhar esses caminhos, alguns contatos com o doutor... Apoio jurídico. Exatamente, com o doutor Ricardo Ayashi, que nos abriu muito as portas, que tem apoiado o nosso instituto, não só ele, mas também como o deputado Antônio Vaz, né, Gabi? Sim, sim. Que realmente... tem abraçado, entendeu? A nossa causa. Assim, tudo que foi solicitado, eles realmente estão abertos a nos ouvir, sabe? Então, assim, a nossa ideia é que a CACEMES, ou por meio de filantropia, não sabemos ainda como a gente quer chegar, mas que consiga atender os pacientes do SUS. É porque... que assim, o Hospital Referência, né, que é uma filantropia, né, que atende o SUS, é o único que atende o SUS, ele em momento algum nos abriu a porta. Né? Quando vocês falam hospital referência? Hospital Santa Casa. Santa Casa. A gente tá evitando falar porque é assim, infelizmente, zero abertura, zero possibilidade de contato. Todas as vezes que nós procuramos a diretoria ou, inclusive, essa pessoa responsável pela equipe de cardiopediatria, que agora, inclusive, como falamos nomes, eu vou falar, que é a Aparecida Fife, a todo momento em que a gente procurou, as portas foram fechadas nos nossos rostos, né, e a gente não conseguiu ser ouvida por eles até o momento. Então, a única possibilidade que a gente viu... Não só o interesse deles, né, Gabi? Sim, porque eu acho que o interesse é deles e é nosso e tem que ser mútuo. Porque se você vai fazer um bem, né, a coisa tem que ser fluida de ambos os lados, né? E o único que nos abriu as portas foi o Hospital CACEMES. Ainda bem a gente conseguiu essa conquista, mas esse é só o primeiro passo de um árduo caminho que a gente vem traçando, né, e que a gente vai continuar até chegar ao SUS, que é a nossa maior quantidade de crianças. Gente, de que forma ajudar? Como que vocês recebem uma ajuda? O que é bem-vindo para vocês, para quem quiser colaborar? Você quer falar um pouquinho, Ju? Pode. Nós agora, no início, né, nós temos muitas mães que estão em busca de um melhor tratamento para os filhos e, querendo ou não, esse tratamento não encontra no nosso hospital referência aqui no estado. Elas estão fazendo vaquinha, fazendo rifa. Dessa forma, o setor financeiro, que no caso sou eu, né? A gente tenta ajudar de alguma forma, que é montando essas rifas, fazendo as vaquinhas. Só que como eu estava conversando com você, né? O que a gente quer pro momento agora é conseguir angariar fundos para que nós consigamos ajudar mais mães, né? Porque o que eu passei, no meu caso, foi ter que deixar o meu filho de 4, 5 anos, para ir para São Paulo com a minha outra filha. Foi uma situação delicada e muito difícil. E não é o que a gente quer que aconteça, né? A gente quer que essas mães estejam dentro do estado delas, com o apoio da família delas, com as pessoas que importam para elas do lado, para também ajudar essa outra criança, né? Então, é o que a gente busca, né, agora. Sim, Mas eu acho que para ajudar, sendo bem específica, né, no seu ponto, pode entrar em contato direto pelo Instagram. Sim, e acompanhar e falar, mandar uma mensagem via WhatsApp ou ligar, que a gente vê uma forma. Nós ainda não estamos arrecadando através do CNPJ do Instituto. Mas a Ju pode organizar, sim. Quem quiser fazer contribuição voluntária, a ideia é que a gente ainda, agora esse mês, monte pelo menos uma vaquinha online e deixa aberta para quem quiser contribuir com o Instituto. Justamente para estar ajudando essas pessoas que têm maior necessidade. Às vezes não é só no tratamento fora do estado, mas às vezes é um pagamento de um ecocardiograma, uma gestante que não tem condições. Às vezes uma cesta básica. Exatamente, às vezes uma cesta básica, às vezes numa consulta com um cardiologista pediátrico, entendeu? Porque o SUS, hoje em dia, é lei no SUS, que toda gestante faça o acompanhamento pré-natal e que faça o exame do ecocardiograma. Só que isso não acontece. Não, eu trabalho em unidades de saúde e isso dificilmente acontece. Na verdade, os profissionais, eu como enfermeira, eu também faço a referência. De verdade, a maioria de nós, exceto eu sei que sim, não faz a referência, porque não tem vaga. Não tem vaga, né? As poucas opções que tem são para crianças que já foram diagnosticadas com cardiopatia. Inclusive, isso é um dos nossos grandes problemas, né? Nós temos
500 crianças ao ano nascidas aqui no estado. Então, nós temos muitos cardiopatas. Nós tivemos acesso a um artigo que fala que o serviço de referência, a Santa Casa, não atende nem 50% das nossas crianças que precisam de cirurgia. Ou seja, essas outras 50% das crianças ficam à mercê. Ficam aí no aguardo, esperando, igual... Nós temos crianças de 8 anos que precisavam ter feito a cirurgia com 2. Essas crianças são roxas, essas crianças têm deformidade nos dedos das mãos, porque a insuficiência de oxigênio é gigante. Então, assim, essas crianças cursam por mais tempo com os sintomas da doença, porque eles simplesmente não conseguem, não têm capacidade para garantir a todas as crianças o acesso à cirurgia, né? Sim. E nós sabemos também que, tendo o diagnóstico ainda no útero, é mais fácil para que nós tenhamos um resultado bom, né? Então, um dos nossos planos, assim, futuros, né, seria ter uma sala, poder, de alguma forma, ajudar essas mães, né? Ter uma máquina do nosso instituto mesmo, sim, né? Para ajudar essas mães. Uhum. Então, assim, nós temos muitos planos, né? Só a grande questão mesmo agora é terminar de oficializar, né? Que já está muito, muito perto mesmo. Sim. Para poder começar a correr atrás disso. Sim. Gabriele, Juliana, Fernanda, eu desejo para vocês prosperidade aí nesse projeto, que o Instituto atenda daqui para frente mais e mais mães, né? Que essa visibilidade que o podcast na íntegra possa trazer para vocês, sim, seja de bênção, tá? E que tudo corra bem para as crianças que estão aí ainda na barriga e que, sim, possam ter uma qualidade de vida melhor com um atendimento adequado, sim, através do trabalho do Instituto. Sim. Obrigada pelas informações, viu? Muito obrigado pelo apoio, né? Obrigado por abrir as portas mais uma vez, desde a partida do Caleb, o Campo Grande News sempre abriu as portas para mim, né? Sempre me ouviu, e isso é de grande valia para nós, mães, que nos sentimos às vezes não ouvidas, inviabilizadas, né? Mas vocês, Campo Grande News, vêm exercendo esse trabalho com perfeição conosco. Contem sempre com a gente. Valeu. Esperamos voltar, né? Próximo, com mais novidades. E boas notícias. Sim, com certeza. É a ideia. Valeu mesmo, obrigada, viu? Tá? E você que está nos assistindo aí no Na Íntegra Podcast, inscreva-se nas nossas redes sociais, também no nosso canal no YouTube. E você sabe, para ficar bem informado sobre as notícias de Mato Grosso do Sul, acesse o portal Campo Grande News. Conteúdo de verdade. Valeu!